Pessoal, boa noite aí a todos. Agradeço aí a todos aí a presença, né, no nosso evento do Sim Talks, em especial o Diego Tavares, né? O Diego, ele é ex-aluno do nosso curso de Ciência da Computação e ele participou aí do filme do Homem-Aranha e o Spider-Reverso na parte de animação, né? E esteve envolvido aí, né? E o filme acabou ganhando o Oscar, né? Justamente na parte de animação. Então, é um prazer, assim, indescritível, tá, Diego? E atualmente na condição de coordenador do curso de Ciência da Computação, queria colocar o prazer, né, de estar te recebendo aqui. Pena que a gente não está fisicamente, né, na PUC do Corel, né, onde você estudou e onde eu estudei também, tá? Então, te dar os parabéns aí enquanto coordenador e enquanto ex-aluno do curso. E te passo a palavra, né, para você contar um pouquinho da sua história aí para os nossos alunos atuais. E no final a gente abre para as perguntas. Beleza. Bom, pessoal, meu nome é Diego Tavares, sou engenheiro de software na Sony Pictures Imageworks há quase 4 anos e vou falar um pouco sobre o meu caminho até chegar até aqui, tá? Em 2011 eu formei como bacharel em Ciência da Computação na PUC Minas e a qualidade das câmeras naquela época não eram tão boas, então a foto está bem borrada, mas uma coisa que eu lembro dessa época que eu sempre me dei muito bem era em entrevistas. Eu sempre me dei muito bem em fazer entrevista de estágio, de emprego, e eu sempre passei de primeira, todas as entrevistas. E assim que eu me formei em computação, eu passei na Accenture como programador júnior, e eu tive o prazer de trabalhar no projeto da Gerdau, um projeto que me levou para os Estados Unidos pela primeira vez, e no Texas, onde eu trabalhei no sistema de gestão de manufatura deles, na indústria siderúrgica. Tive o prazer de conhecer todos os processos, de tentar mapear esses processos em software, e foi um prazer muito grande. E, a partir de lá, depois de 2 anos na Accenture, eu fui convidado pela Embraer para trabalhar como analista de software. E, de novo, processo de entrevistas, me dei muito bem, me destaquei e fui contratado. E na Embraer eu tive vários projetos. Um projeto que eu tive bem bacana foi de software embarcado. O software realmente rodava dentro do avião. Participei dos sistemas de cálculo de combustível, sistemas que são usados para medir quanto de combustível o avião tem que ingerir, quanto que ele vai consumir durante uma viagem. E o projeto que mais enriqueceu minha carreira foi um projeto que eu meio que cavei para conseguir fazer parte, porque tinha muito interesse, que foi o projeto de Big Data. Até antes desse projeto, todos os dados de caixa preta do avião, assim que o avião pousava, assim que o avião, depois de vários voos, ia para o hangar, um engenheiro ia no avião, enfiava um pendrive, puxava os dados do avião, depois ele tirava esse pendrive, levava para o computador, espetava o pendrive e subia esses dados para um sistema da Embraer. E esses dados eram arquivos Excel, tá? Eram bem simples, bem rudimentar, e isso era 2013, 2014, talvez. Então, até 2015. Então, era algo bem rudimentar para uma época em que isso não se usava mais. E, ao ver esse problema, eu e mais uns 2 amigos meus, a gente propôs um sistema de Big Data. Um sistema em que o avião, assim que ele pousasse, ele haveria uma conexão Wi-Fi com um servidor do aeroporto, e esses dados seriam transmitidos diretamente para a nuvem, onde os engenheiros da Embraer teriam um sistema onde eles conseguiriam ver esses dados. Tá? Esse sistema foi implementado, hoje ele roda na frota da Azul e na frota da American Airlines, para os aviões da Embraer. E esse projeto foi um projeto que mudou minha carreira completamente, porque ele me levou a fazer cursos nos Estados Unidos, cursos de Big Data, de Spark, de Hadoop, e ferramentas que foram cruciais para o meu desenvolvimento. Tá? E depois de um tempo, em 2015, eu comecei a cismar que eu queria trabalhar fora. Primeiramente porque eu tinha ido para fora para trabalhar nas empresas do Brasil, pelas empresas do Brasil, e eu vi como o mercado era, e eu tinha interesse de participar de projetos um pouco maiores que eu tinha participado. Eu tinha a ambição de participar de algo que tocariam mais pessoas. E, além disso, eu tinha alguns colegas que tinham experiência fora, ou que estavam fora, e todos eles tinham experiências incríveis que eu queria ter. Então, em 2015, eu decidi que meu rumo de carreira seria trabalhar fora. Só que, como qualquer um que quer trabalhar fora, comecei a mandar currículo, abri o LinkedIn, procurava empresas que eu tinha interesse, e comecei a enviar meu currículo. Fracasso. Eu não consegui nada muito bom. E uma experiência que eu tive, que foi minha primeira entrevista para fora, que foi um fiasco,
foi na Amazon. Foi na Amazon de Seattle. E foi uma entrevista virtual, onde eu compartilhava minha tela com o entrevistador, e ele me fazia uma pergunta e eu tinha que programar a resposta. E foi um fiasco. Eu não entendi o inglês, as perguntas do inglês, que ele fez em inglês direito. E pelo nervosismo eu não consegui resolver. Eram questões que tipo, estavam completamente fora do que eu trabalhava. Eram questões mais relacionadas com o que eu sabia na época de faculdade do que o que eu trabalhava na época. E pela primeira vez na minha carreira, mesmo sendo bom de entrevista e sempre tendo sucesso, eu fracassei e não veio fácil. E frente a isso eu tinha duas opções: ou eu desistia ou eu continuava tentando. E eu montei um plano de treinamento para que eu conseguisse aos poucos caminhar para chegar onde eu queria chegar. Primeira coisa que eu tive que estudar, tive que aprender, era o inglês. Eu tinha um inglês de comunicação razoável, mas o meu inglês técnico, meu inglês de defender uma posição, de explicar uma solução, não era tão bom. Então, eu tive que estudar, eu tive que treinar entrevistas com outras pessoas. Outra coisa que eu tive que treinar muito eram questões de algoritmo, porque a gente estuda algoritmo na faculdade, mas depois no seu mundo, no seu trabalho, no mundo real, você usa esses algoritmos, mas você usa de uma maneira mais aplicada, não de uma maneira em que você tem que desenvolver tudo do zero. Então provavelmente nessa época devia ter uns 5 anos que eu não tinha que reordenar uma lista encadeada na mão, mas nas perguntas de entrevista eu tinha que fazer isso. Então eu treinava meia hora por dia, antes do trabalho, sentava, resolvia problemas, estudava inglês e mandava 10 currículos por semana. Comecei a mandar currículo localmente e consegui, depois de um tempo, pelo menos 5 entrevistas por mês. E eu levava essas entrevistas não como uma tentativa de conseguir um emprego, mas como um treinamento. Eu precisava de ter experiência em entrevistas. E, depois de quase 2 anos tentando, eu desisti. Era difícil demais. Eu tive alguns processos bem traumatizantes de entrevista, onde eu passei em todo o processo para chegar no último passo e um diretor olhar para minha cara e falar: não, você não. E desligar a chamada e eu não fui contratado. Eu tive uma experiência, por exemplo, de entrevista no Spotify. Foi uma entrevista muito bacana, um processo muito legal. Passei em todas as etapas. Na última etapa, onde já tinham falado que eu tinha praticamente sido aprovado, me fizeram 10 perguntas, sendo uma sabatina com a equipe que eu ia trabalhar. E das 10 perguntas, uma pergunta eu errei. E era de uma ferramenta mais antiga que eu nunca tive experiência. E eu pensei, uma pergunta de 10, tá valendo, né? Passei, já estava empolgado. Ia para Estocolmo, realizar um sonho de morar fora, e eles me recusaram por causa daquela pergunta, porque aquela ferramenta antiga que eu não sabia era exatamente a ferramenta que a equipe usava. E não deu certo. E depois dessa eu falei, não, chega. Eu cansei de tentar, estou feliz aqui na Embraer, vou continuar trabalhando aqui, aposentar aqui mesmo, tá tudo bem. E chegou ao ponto de... O sonho da minha esposa sempre foi estudar fora e morar fora por um tempo. E eu falei, não vou empacar seu sonho. Vamos fazer um curso, pegar um curso de inglês de 3 meses. Paguei o curso para ela, para que ela fosse... Isso devia ser setembro na época. Setembro de 2016, não, 2017. E eu paguei um curso para ela em março de 2018, para ela estudar inglês lá em Vancouver, no Canadá. Por 3 meses sozinha. E com isso, em dezembro do mesmo ano, eu fui chamado pela Sony Pictures Imageworks. Já tinha feito uma entrevista há um tempo atrás e nunca tive resposta. E eles me convidaram a fazer mais um processo e eu passei. Fui convidado a ir para o Canadá em março, na mesma cidade, no mesmo mês em que minha esposa já estava vindo fazer o curso de inglês. E eu tive que adiar a passagem dela por uma semana. E deu tudo certo, a gente veio para cá. E eu fui contratado como software engineer na equipe de Infra API. E na Sony Pictures eu tive o privilégio de trabalhar em filmes incríveis. Eu fiz parte do Spider-Man Far From Home, do filme, da Marvel. Over the Moon, que está no Netflix, quem não assistiu, é muito legal, vale a pena. Mitchell vs. The Machines. E dentre eles, eu tive o prazer de trabalhar no Spider-Man Into the Spider-Verse, que sempre foi meu super-herói de infância e foi um sonho realizado fazer parte do filme, ter meu nome nos créditos e, no final das contas, ainda ganhar o Oscar. E, como vocês podem ver, o Oscar ele é mais incrível do que parece nas fotos e mais pesado do que parece. E foi uma experiência que, se eu contasse para o meu eu criança, ele ia rir da minha cara. Ele nunca ia imaginar que eu alcançaria o que eu alcancei e que eu tive a oportunidade de viver. Então, um pouco sobre o que eu faço e sobre a empresa, né? A Imageworks, ela tem mais de 1.000 funcionários hoje. A grande maioria são animadores e artistas, tá? E ela tem uma equipe de mais ou menos 60 engenheiros de software. E dentro dessa equipe,
tem uma equipe menor, que é a equipe de Infra API, a qual eu sou o líder da equipe, que tem 7 engenheiros. E essa equipe nossa, o que ela é responsável hoje, né? A gente cuida do sistema de gestão de distribuição de renderização. A gente desenvolve esse sistema, corrige bugs, implementa novas coisas e mantém ele rodando, garante que tudo está acontecendo da maneira que deve acontecer nesse sistema. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse sistema daqui a pouco. Além disso, um outro sistema que a gente cuida é o de transporte e disponibilidade de assets. Se a gente pensar que eu estou aqui em Vancouver, todos os animadores estão aqui, e os diretores, as equipes de revisão estão lá em Los Angeles. E a quantidade de dados que a gente está falando é muito grande. Uma cena tem gigabytes de dados. Então, esses arquivos têm que estar disponíveis o mais rápido possível, sendo gerados aqui e sendo consumidos lá em Los Angeles. Então, a gente tem várias ferramentas de transporte de asset e ferramentas de gestão de versão, porque não existe Git para arquivos de cinema. Os arquivos são muito grandes, Git, SVN, nada disso funciona. Então, a gente tem um sistema de gestão de versão próprio, que faz uma espécie de Git para os arquivos de filme. Tá? E a minha equipe é responsável pelo desenvolvimento e pela gestão e pela arquitetura dos próximos passos de todos esses softwares. E eu vou falar um pouco sobre um deles, que é o OpenQL, que é o High Scale Rendering. O OpenQL é uma ferramenta de gestão e distribuição de jobs de renderização. O que é isso, né? Se a gente pensar que a gente tem mais ou menos 1.000 artistas produzindo uma demanda de renderização, ou seja, estão gerando conteúdo e precisando que esse conteúdo seja renderizado, que o que eles animaram se torne um filme, se torne um arquivo, um .mov no final, e cada um desses jobs gera mais ou menos 1 GB de dados, a gente consegue ver que isso é um problema de Big Data. É uma quantidade gigante de dados que tem que ser não só transportados, mas processados e renderizados para gerar um resultado no final. E eu não quero que um animador, vamos supor que eu sou um animador, estou trabalhando aqui no Maya, que é uma ferramenta de animação, e eu vou clicar em renderizar e eu vou esperar meia hora para que uma cena renderize. Eu não quero que isso aconteça, eu não quero perder essa meia hora de um artista. A gente tem hoje um data center com mais de 60.000 processadores, e esse sistema possibilita com que o animador, quando ele clica em renderizar, ao invés de processar na maquinazinha dele, ele vai enviar isso para o data center, que vai processar isso em segundos e retornar o arquivo já gerado. Tá? E como o processo dos artistas é algo interativo, eles estão animando, montando uma cena, eles vão mandar isso para ser revisado por um revisor, que vai passar para um diretor que vai ter que revisar isso. As anotações vão chegar de volta para o artista, que vai ter que gerar uma nova versão, e essa iteração tem que gerar muito rápido. O software não pode ser uma pedra no meio desse caminho. Então, nosso trabalho é fazer com que o processo deles e que a renderização seja algo invisível, como se clicou em play, está pronto para tocar. Não é tão assim, mas não demora meia hora para rodar. Tá? E outra coisa importante também, que é um problema que esse sistema soluciona, é a questão de priorização. A gente não desenvolve um filme por vez. A gente geralmente tem mais de 5 filmes no tubo, mais de 5 filmes rodando ao mesmo tempo. Se a gente imagina um filme gigante que está sendo produzido, competindo com um filme pequeno, e sem priorização, esse filme gigante ia matar o pequeno de fome, porque ele tomaria todos os processadores que a gente tem disponíveis, e o filme pequeno não teria capacidade de processar o que ele precisa. Então a gente tem um sistema de priorização automático que permite com que o sistema, conhecendo o tamanho dos shows, dos filmes, e conhecendo a nossa demanda, ele consegue adaptar para que tudo seja processado de uma maneira justa. Tá? E como eu disse, atualmente 60.000 processadores são controlados por esse sistema. Um diagramazinho para entender um pouquinho como funciona a estrutura desse sistema. Tá? Aqui do lado esquerdo, no computador, eu tenho um artista trabalhando no Maya, ou no Houdini, ou no Katana, que são ferramentas de animação, de iluminação. Tem animadores que trabalham só animação de cabelo. Então, tem um cara aqui animando um cabelo no Maya ou em uma outra ferramenta. E essa ferramenta tem um plugin que a gente desenvolveu que é capaz de quebrar um job de renderização em vários pedaços. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um job que tem que renderizar 100 frames, ao invés de ter um job com 100 frames, eu vou quebrar isso em 10 jobs de 10 frames cada. E isso para quê? Para que a gente consiga distribuir isso o máximo possível. Tá? E esse job é inteligente o bastante para saber como quebrar isso de uma maneira eficiente. E uma vez que esse processo é quebrado, ele é submetido para o servidor, que no nosso caso são chamados de Qbots. Esse servidor é um processo em Java, e ele é responsável por fazer meio que o meio de campo entre processos, entre jobs que têm que ser processados
e processadores que estão disponíveis para processar. Tá? Então, aqui do lado direito, onde eu tenho a Render Farm é como a gente chama o nosso data center, tá? E cada tipo de computador tem o nome de um animal de uma fazenda. E por isso que é uma Render Farm. E como que funciona, né? Dentro de cada servidor, a gente tem um processo que chama RQD, um processo em Python, não chega a ser um script, é um projeto em Python, e esse sistema é responsável por analisar e entender o que está acontecendo dentro desse computador. Então, ele vai reportar quanto do processador está sendo usado, quanto de memória tem disponível, quais jobs estão rodando, e todos os dados de sanidade desse computador serão absorvidos por esse sistema e enviados para o servidor, o Qbot. Então, a partir daí, o Qbot, que é o nosso servidor, que é o cérebro da operação, ele tem tudo que ele precisa para identificar quais jobs vão rodar em quais servidores. Então, ele começa a despachar esses jobs para os servidores certos, lógico, seguindo uma fila de prioridade, para que todo mundo tenha oportunidade de processar. Tá? E tudo isso é salvo num banco Postgres, no final das contas, só para manter uma sanidade, já que a gente consegue escalar esse número de Qbots à vontade. Então, se a gente tem muita carga no sistema, a gente pode subir de 3 para 4, para 5, e com baixa carga a gente pode reduzir o número de processos que estão rodando. Tá? Então, essa é uma visão genérica de como esse sistema funciona. Ele faz muito mais do que isso, mas o cérebro da operação é isso. Tá? E, basicamente, Python e Java para tudo isso. E, além disso, ele tem ferramentas de monitoramento. Tá? Então, a gente usa Grafana e Prometheus, que são duas ferramentas bem padrões em gestão e monitoramento de Big Data. E dessas ferramentas a gente consegue acompanhar com o tempo como estão sendo usados nossos servidores e qual o andamento da nossa fila de processamento. Né? Então a gente consegue ver, por exemplo, quantos cores estão sendo usados por cada show, por cada filme, quantos jobs a gente está rodando no total. A gente consegue ver, por exemplo, quando tem um spike, quando tem muitos jobs sendo enviados ao mesmo tempo. Geralmente, sexta-feira é o nosso dia mais ocupado. Sexta-feira, 4 horas da tarde, todo mundo querendo ir embora para casa, enviando tudo para ser renderizado o mais rápido possível. Então, a gente consegue ver quando isso sobe, para identificar quando que a gente tem que tomar alguma ação ou alguma correção para o sistema. Tá? E por que eu estou conseguindo falar dessa ferramenta de maneira tão aberta, sem precisar esconder nenhum segredo de mercado? Porque há 3 anos atrás, a gente abriu o código dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta hoje open source, e ela está disponível para qualquer um que queira contribuir no GitHub. E ela já está sendo utilizada em produção por pelo menos 5 estúdios, desde que a gente abriu o código. E a gente abriu o código e a gente adaptou nosso código para rodar com a versão aberta. Tá? E ela faz parte de 2 grupos, da ASWF, que é a Academy Software Foundation, que é o maior grupo de open source da indústria de cinema. Tá? Então, todas as empresas geralmente de efeitos especiais e de animação, elas fazem parte dessa sociedade e tentam abrir o código e compartilhar experiências para que a indústria cresça junto e para que segredos de mercado não sejam uma barreira de contratação, porque abrindo o código de uma ferramenta minha, eu tenho certeza que no futuro, se eu quiser contratar alguém, é mais fácil, porque outras empresas também estão usando. Tá? E a gente também faz parte da Linux Foundation Projects, que é simplesmente a maior fundação de código aberto que existe hoje. Tá? Então, esse é o OpenQ e o código aberto. Quem tiver curiosidade de saber como funciona, de fazer parte, basta entrar no link que eu deixei aí, no openq.io. E uma coisa que eu aprendi depois de chegar até onde eu cheguei na minha carreira e que, se eu voltasse atrás, eu faria diferente, era fazer parte de mais projetos open source. Porque ao invés de mandar currículo loucamente para várias empresas e tentar conseguir uma oportunidade numa indústria que eu queria, se eu tivesse focado em uma empresa que eu tinha interesse e feito parte dos projetos open source que ela tem disponíveis e ajudado, contribuído, eu com certeza passaria na frente de qualquer uma entrevista. Então, hoje eu faço bastante entrevistas para minha equipe, para outras equipes, e é um diferencial que é raro encontrar. Porque pouca gente que quer ingressar numa indústria pensa em fazer parte de um código aberto dessa indústria. E então essa é uma dica que eu deixo para todo mundo que é da área e que tem interesse numa indústria específica. Busque saber quais soluções abertas estão disponíveis, faça parte, contribua, porque em um processo de entrevista, a qualidade da sua contribuição já está lá. Já está comprovado que você consegue participar, de que você consegue produzir um bom resultado e que você tem interesse naquilo porque você fez mesmo sem receber por isso. Tá? E
puxando mais agora a sardinha para o meu lado, o OpenQ, a gente está com um projeto de redesign bem grande vindo agora, e a gente vai precisar de ajuda. Então, quem tem interesse na indústria de cinema, na indústria de VFX, na indústria de animação, e tem interesse na área de Big Data, esse é o caminho para atingir a gente. Faça parte, se envolva, tem vários issues abertos, e alguns issues estão marcados como bom primeiro projeto, então, para quem está entrando, é ótimo pegar isso para tentar ajudar a resolver um bug, para tentar entender como o código funciona. E o conhecimento necessário para esse projeto, Python, Java e SQL, é bem simples. Então, faça parte. E, um instante. Eu tenho o costume de compartilhar bastante coisa da indústria de software e de animação no meu Instagram. Quem tiver interesse de assistir mais, de entender um pouco mais sobre o que eu faço e sobre os projetos, entra lá. Uma iniciativa que eu tive um tempo atrás com alguns amigos meus da área, que trabalham em outros lugares do mundo também, a gente criou um Discord que é o Devs pelo Mundo. Tem um link no meu Instagram também. E a ideia desse Discord é a gente posta vagas de emprego do mundo inteiro em áreas interessantes. Então, todas as vagas interessantes que eu recebo vão para lá. E tirar dúvida também. Se eu quero saber qual ferramenta que é interessante estudar para o futuro, qual ferramenta está usando em uma indústria, eu tenho alguém dessa indústria que está nesse grupo que eu posso perguntar e ter uma resposta. Entendeu? Então, se você tem interesse, só pegar o convite lá e entrar. E é isso. Estou disponível para dúvidas. Diego, agradecer fortemente, né? É sempre, como eu tinha colocado anteriormente, acho que é sempre bom estar escutando aí os ex-alunos, né? Quando você deu aquele início lá do seu plano de treinamento, né? É muito legal, em especial eu que sou professor de algoritmos, né? A gente escutar essas coisas, né? Da importância do algoritmo, por mais que a gente saiba, né? Mas quando a gente vê alguém que está aí efetivamente no mercado, né? Que está com uma posição mais consolidada, né? Que ele chama a atenção dos alunos, é sempre muito bom escutar isso aí, né? Antes de passar a pergunta, né? Deixa eu só te pedir, só aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta, que é, se você estivesse começando o curso agora, o que talvez você faria diferente? Sabendo que você foi um bom aluno, teve um histórico sensacional, né? Mas se você pudesse voltar no tempo e dar essa dica aí para você há um tempo atrás. Duas coisas que eu consigo pensar. Uma é comunidade. Eu sei que eu formei no curso de computação, eu tinha amigos do meu curso, mas a gente não tinha uma comunidade forte que se manteve, em que eu sabia o que estava acontecendo. Na época a gente não tinha tantas ferramentas de comunidade igual a gente tem hoje, né? E hoje a gente tem ferramentas boas para isso. Mas é manter o contato, porque ter contato com os seus colegas de faculdade é algo que abre portas no futuro de uma maneira muito mais fácil. E manter esse grupo junto e conseguir o contato de todo mundo depois de anos que você saiu da faculdade é muito mais complicado. E outra coisa que eu acho que eu faria seria me envolver em projetos open source mais cedo. Porque a barreira para entrada num projeto open source é algo que no início eu achava que era muito alta. Eu abri um projeto, eu não fazia a mínima ideia do que eu tinha que fazer e como que eu podia ajudar. Mas hoje eu vejo que era muito mais fácil do que parecia. Se eu abrisse a lista de issues, escolhesse um issue para tentar resolver, eu já estava contribuindo, mesmo que fosse um issue de documentação. Mesmo que fosse, eu preciso de alguém que documente as funções desse método. É algo que às vezes é meio chato de fazer, meio cansativo, mas é algo que te começa a envolver numa comunidade open source. Porque é algo que hoje eu uso não só no projeto que faço parte do comitê do projeto, mas as ferramentas que eu uso hoje, que são open source, eu tenho que entrar, eu tenho que abrir issue, eu tenho que ter comunicação com a galera que mantém as ferramentas para que eu consiga caminhar com o que eu preciso. E é algo que, se eu tivesse experiência na época de faculdade, teria me alavancado muito mais rápido. É muito bom escutar isso aí, né? E até te dar um feedback aí dos nossos cursos atuais. Hoje, nos nossos cursos, a gente já desenvolve com GitHub desde o primeiro período, É né? legal. E a gente incentiva muito essas coisas em todos os nossos cursos, tá? Até para, eu sei que enquanto ex-aluno é muito bom escutar essas coisas, né? Assim, Pessoal, fica aberto aí para as perguntas, por favor, fiquem à vontade aí.
Eu tenho uma pergunta, boa tarde. Então, eu queria saber o quanto que o pessoal da parte de desenvolvimento e programação tem de saber, tem de ter conhecimento da parte artística. Por exemplo, num projeto igual o filme, o quanto você tem que ter de conhecimento de parte artística para poder estar fazendo essa ponte entre a arte e o desenvolvimento? Eu diria que o conhecimento, você tem que ter um conhecimento dos processos e não da parte artística em si. É mais saber como um artista trabalha, o que ele produz, qual que é o processo para sair de uma animação feita no Maya e chegar no final a um filme produzido, do que saber em questão da área artística mesmo. A gente tem mais de 1.000 artistas hoje na empresa, então tem gente bastante para lidar com a parte de arte. Mas entender como esses processos funcionam, entender como melhorar esses processos é algo que é importante na indústria. Tá? E a parte de computação gráfica, somente para quem trabalha diretamente com as ferramentas de computação gráfica, que é algo requerido, mas para quem trabalha na área de infraestrutura, por exemplo, o conhecimento necessário é zero. Entendi, obrigado. Obrigado pela pergunta, Ramon. Qual que é o seu curso, Ramon? Eu faço engenharia de computação. Ótimo, muito bom. O Max, Oi, queria fazer uma pergunta também. ô Marco. Marco Eu Paulo. reconheci pela voz. Mas eu abri a câmera aí. Ô Diego, boa noite. Eu vou pedir desculpa que eu cheguei aí, você já tinha começado, então eu não sei se o que eu vou perguntar, por acaso você já falou, né? Minha pergunta não vai ser técnica do ponto de vista da computação, não, mas do ponto de vista do negócio. Uhum. Que você falou que hoje é open source, né, essa tecnologia. O que leva, então, uma empresa, né, do porte de uma indústria, né, de uma empresa da indústria de animação, a abrir o seu código, né, importante para o seu processo de produção, o que leva a abrir, né, como open source? No nosso caso, eu participei um pouco das decisões desse projeto e algumas coisas que entraram na discussão que são importantes. Primeiro, a capacidade de contratar pessoas que estão treinadas na ferramenta. Quando a gente tem uma ferramenta interna, ainda mais uma ferramenta tão grande quanto essa, qualquer pessoa que ingressa na nossa equipe para trabalhar nela vai demorar 1 ano para entender e começar a produzir nessa ferramenta. Quando a gente abre o código e essa ferramenta está disponível e pessoas de outros estúdios já estão trabalhando com ela, a gente abre o nosso leque de possibilidades para contratar alguém de um outro estúdio que já tem experiência nisso também. Tá? Isso é um fator. O outro fator é conseguir ajuda externa, porque a ferramenta já estava num nível de estabilidade interno em que a gente não precisava de muito desenvolvimento. Mas toda ferramenta, todo software exige manutenção. A gente tem que atualizar versões de ferramentas, versões de banco de dados, versão de linguagem, e isso demanda muito trabalho. E quando a gente abre o código de uma ferramenta, a gente acaba recrutando pessoas que estão interessadas nisso para esse trabalho. Um exemplo de uma empresa que foi parceira na gente na abertura desse código foi o Google. Porque o Google tinha interesse de ferramentas de renderização na nuvem. E eles queriam ter um pouco de conhecimento nisso. Então, o Google colocou uma equipe de, acho que, 3 engenheiros no início do projeto para fazer parte e ajudar como mão de obra para a gente conseguir atualizar essa ferramenta. Entendeu? Ótimo, obrigado. Obrigado, Max. Muito boa pergunta, Marco. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Perfeito, Sim, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não em si sobre o trabalho, mas eu sou calouro de engenharia da computação e eu queria saber, tipo, como foi o processo de ir daqui até aí, né? Não só o aprendizado com o inglês, mas também como foi abrir essas portas, como se abriram essas portas para você, não é? Foi a faculdade? Foi uma busca mais própria? O que foi? Bom, para mim, primeiro foi um interesse começar a estudar o que estava acontecendo nas indústrias que eu tinha interesse. E outra coisa que abriu portas para mim foi participar de congressos, porque eu conseguia ver quais tecnologias estavam começando a bombar, quais tecnologias estavam começando a fazer sentido estudar. Então eu comecei a estudar Spark, por exemplo, antes da indústria começar a usar Spark como a ferramenta
a principal ferramenta de distribuição de carga. Porque eu fui no congresso, eu vi uma apresentação do Spark e eu vi que tinha potencial. Então eu comecei a estudar isso e adicionar isso ao meu currículo. E o que abriu portas também foi nas empresas que eu estava, eu começar a tentar incluir nos processos, incluir no meu trabalho, coisas novas, coisas que a indústria estava usando. Porque as empresas, principalmente as empresas mais velhas, elas têm o costume de seguir no status quo. Elas têm o costume de, se tem um projeto em Python 2, vai continuar em Python 2 pro resto da vida, até que alguém decida falar, olha, vamos usar algo mais novo, vamos tentar implementar essa nova tecnologia. Então, esse trabalho de identificar quais coisas estavam bombando no mercado e tentar incluir elas nos meus projetos, nas empresas que eu estava, fez com que o meu currículo fosse mais enriquecido para que quando eu mandasse um currículo, uma empresa se interessasse por mim, entendeu? Porque eu já tinha experiência em algo que quase ninguém tinha. Muito obrigado, viu, cara? Parabéns pelo teu trabalho. Só admiração aqui, viu? Valeu demais. Valeu. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Fique à vontade aí, pessoal, para as perguntas. Tem uma pergunta aqui no chat do Gilson, Diego, que ele colocou: fora os projetos open source ligados ao cinema, você indica mais algum que devemos acompanhar e procurar? Olha, tem uma ferramenta que eu tenho acompanhado muito, que eu comecei a usar agora, que ela chama Zayo. Ela é uma ferramenta para Scala. A Scala é a linguagem que eu uso no desenvolvimento principal, que é uma linguagem baseada na JVM, baseada em Java. E é um framework novo, chama Zayo. Ele começou a ser desenvolvido tem pouco tempo, mas ele já está pegando tração muito rápido. A gente já está começando a usar em produção, outras empresas que eu conheço já estão começando a usar, só que ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, ainda tem muita documentação para ser desenvolvida, muito bug para ser resolvido. Então é um projeto que eu acho que fazer parte agora vai abrir muitas portas daqui a alguns anos, quando esse projeto se tornar o padrão, entendeu? Seria como começar a contribuir para o Python no início do Python, onde ninguém conhecia, ninguém achava que ia dar certo, entendeu? Muito legal. Obrigado pela pergunta, Gilson. Você é de qual curso? Engenharia de computação. Ah, excelente. Engenharia de computação bombando, hein? Tem que falar com o Sandro. Tem mais um aqui. O Marcos Anicuri. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Eu faço ciência da computação. Só um minutinho, por favor. E gostaria de saber como a indústria de cinema olha os desenvolvedores. Eles preferem mais pessoas com conhecimentos aprofundados em alguma linguagem? Preferem pessoas que conseguem lidar com diversas tecnologias de forma mais rápida, mas de forma não tão profunda? Eu diria que os dois, tá? Depende da área. Para a área das ferramentas de computação gráfica, eu diria que é mais um conhecimento aprofundado e experiência de bastante tempo na mesma coisa, tá? Agora, para as áreas diversas, pipeline, da área de infraestrutura, eles preferem pessoas generalistas, porque a diversidade de linguagens e tecnologias que a gente tem que lidar é muito grande, então é difícil achar alguém para ter experiência em todas. Hoje, por exemplo, eu lido com Python, Rust, Scala, Java, tem C++, tem C puro, e todas essas tecnologias estão no ar e funcionando e tem ferramentas com ela. Então, alguém que tenha capacidade de aprender algo novo, rápido, é muito bem-vindo na minha área. Excelente, Diogo. Obrigado, hein, Marcos, pela pergunta. Já falou que era computação, né? A próxima pergunta lá no chat, né, do Thiago Sena. Queria saber o quão estressante é o workflow de grandes empresas. Esse é sempre meu receio ao pensar em entrar em uma empresa maior. Por ter uma grande escala, talvez tenha um estresse maior. Eu diria que depende da empresa, tá? Eu pesquisaria muito bem as empresas grandes antes de mandar o currículo. Tem algumas delas que são famosas por ter uma demanda muito alta e uma demanda de que você recebe muito bem, você vai ter experiências incríveis, mas você vai dar sua vida. E é um estilo de vida válido. Tem gente que quer dar a vida
o trabalho e se sente feliz com isso. Agora, eu digo que nas empresas de cinema, geralmente, o workflow é muito mais leve, muito mais balanceado, tá? Pelo menos nas empresas que eu conheço daqui. Principalmente Vancouver, o estilo de trabalho de Vancouver é muito tranquilo, tá? A maioria das empresas e a maioria das pessoas está muito mais focada em qualidade de vida do que trabalho. Obrigado, Diogo. Tiago, se você puder depois colocar aí seu curso também, pessoal que está falando aí no chat, né? Fique à vontade para falar o curso de vocês, tá? Por favor. Mais uma pergunta do Marcos Vinícius. O Tiago é de jogos digitais, tá? O Marcos Vinícius, nessa área em que você trabalha, a linguagem JavaScript também é bem-vinda? Não muito, porque a gente desenvolve muito pouca coisa para web, tá? A maioria das coisas que a gente tem para web são de uso para RH e para coisas internas, então não tem muita coisa envolvida com filme que usa JavaScript. Excelente. Marcos, se você puder colocar seu curso aí para a gente. Marcos também agradeceu. Diego, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu faço ciência da computação, tô quase acabando já o curso. Eu queria saber qual que foi a maior dificuldade que você sentiu quando você chegou num país novo, se foi se adaptar ao país ou começar a programar numa empresa grande e se adaptar à programação dela, ou se foi a linguagem, alguma coisa nesse tipo. Qual que foi a sua maior dificuldade quando você mudou? Eu vou citar duas dificuldades. A primeira é se expressar bem em inglês, porque conseguir se comunicar em inglês é uma coisa. Agora, conseguir numa reunião se expressar, discordar, colocar seu ponto de uma maneira enfativa é muito mais complicado do que parece. E eu demorei, tipo assim, vou dizer, uns 6 meses trabalhando na empresa para conseguir começar a me expressar bem. E para demonstrar que eu tinha princípios de liderança, que eu era um bom líder para depois ser promovido para líder. Mas demorou um bom tempo para conseguir criar esse costume, conseguir começar não só a pensar em inglês, mas conseguir me expressar bem em inglês. Entendeu? Isso foi uma das dificuldades. A outra, por ser uma empresa grande, uma empresa antiga, eu não citei, mas a Sony Pictures Imageworks tem 25 anos, tem 26 anos esse ano. E eu já toquei software de 20 anos atrás. Já toquei script em Python, script em Perl, de 20 anos atrás, que eu tive que pegar, refazer, e a quantidade de software legado que a gente tem é muito grande. Tá? Então, outra dificuldade foi entender como todo o ambiente de software de uma empresa grande e antiga funciona e conseguir identificar quais coisas eu queria substituir por coisas novas e quais coisas eu tinha que aceitar que elas eram do jeito que são. Entendi, obrigado. Obrigado, Maria Luísa. O Marcos colocou ali que é aluno de SI, tá? Então os cursos estão bem contemplados hoje. Mais perguntas, pessoal, por favor, fique à vontade. Diego, aqui é a Isabela, faço ciência da computação também. E eu queria saber, né, assim, quando você fala sobre trabalhar com open source, no caso, quais, sim, que você poderia dar como exemplo? Tá, como exemplo, o que eu dei, o OpenQ, né, que é a nossa ferramenta. Ela é um bom exemplo de uma ferramenta que é código aberto, tem bastante coisa para ser feita, tem uma lista de 100 e poucos issues que qualquer um pode pegar e começar a resolver. Tem bug reportado, você pode tentar reproduzir o bug, tentar corrigir o bug. E uma coisa que é interessante da maioria dessas ferramentas de open source é que todas elas, não todas, mas a maioria delas, e a nossa inclusa, usa Docker para deployment. Então, tipo assim, qualquer pessoa com um notebook consegue pegar e simular o mesmo ambiente que eu tenho no meu data center no computador dela, para tentar executar a mesma coisa, conseguir ver quais são os bugs e conseguir começar a trabalhar. Tá? E contribuição pode desde ajudar na documentação, quanto corrigir bugs ou quanto implementar novas features. Entendi. Espero ter respondido. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Isabela. Tem mais uma no chat, do Pedro Henrique. Boa noite, sou da engenharia de computação e queria saber se a indústria de cinema tem demanda alta de hardware, assim como tem para software. Boa pergunta. E a resposta é não. Não tem. A gente não tem demanda de hardware. Porque geralmente,
como que essas empresas funcionam. A gente tem o nosso próprio data center e a gente tem a nossa área de sistemas, que é responsável por esse data center. E nessa área de sistemas, o que a gente faz é contratar uma empresa para instalar e configurar tudo. Então, vamos supor que a gente usasse servidores da Dell, eu vou pagar a Dell para a Dell trazer o computador, instalar e colocar ele para funcionar. Então, o contato meu com o hardware é todo por área de contratos e muito pouco na área prática, tá? As empresas que vão contratar mais gente de hardware, nesse caso, vão ser as empresas que estão fazendo os computadores. A gente é mero usuário. Ainda mais agora com nuvem, que a gente também tem coisas na nuvem, cada vez mais nosso contato direto com o hardware é mais afastado. Muito bom. O que potencializa o número de clientes para engenharia de computação também, tá, Pedro? Sem dúvida. Mais perguntas, pessoal? Diego, tudo bem? Joia. Eu sou de ciência de computação lá do Corel também. Minha pergunta é em relação a essa parte, quando você estava realmente tentando, quero sair do país, vou mandar currículo para todo mundo e esse processo todo, que você falou que teve entrevista que o cara pediu aquela lista encadeada, né, de alguma coisa muito simples, teoricamente muito simples, né? Mas você sente que essas empresas maiores que tendem o que você está aplicando para uma vaga de data science, mas o cara te pede uma coisa muito simples, assim, simples no sentido, né, essa parte mais elementar da computação, ou então talvez empresas medianas também têm esse tipo de comportamento? Você chegou a reparar alguma coisa desse tipo? Sim, eu reparei. As empresas grandes, as empresas do Big Five, né, Google, Amazon, Microsoft, essas empresas culturalmente têm um processo de entrevista que quer garantir que todo mundo tenha uma experiência boa e um conhecimento base bom de ciência da computação. E faz sentido para o que eles querem. E eles vão cobrar perguntas. Eu já tive, na mesma entrevista, uma pergunta que exigia implementar algo usando lista encadeada, usando uma árvore e coisas do tipo. E na mesma entrevista eu tive uma pergunta pedindo para eu fazer uma arquitetura para um Netflix. Então, desenhar todos os processos de arquitetura para um sistema de Netflix, na mesma entrevista. Tá? E isso para uma empresa grande. Nas empresas de médio porte e de pequeno porte, nas empresas que geralmente não têm software como o projeto final, que no meu caso, meu produto final é um filme, não é um software que eu quero vender. Essas empresas geralmente têm um processo de entrevista um pouco mais pé no chão, eu diria. Muito mais focado em qual a sua experiência, você sabe fazer o que você precisa fazer aqui, você tem soft skills, você é uma pessoa boa de trabalhar, e muito mais pé no chão. Acho que eu, pessoalmente, tenho muito mais interesse em empresas em que o produto final não é software. O produto final é algo que o software é essencial para gerar. E essas empresas geralmente têm um processo mais, diria, pé no chão. E valeu. Obrigado. Professor Rodrigo Richard tem uma pergunta aqui no chat. Diego, o que é mais importante conhecer? Linguagens e tecnologias ou conhecer algoritmos? Boa. Eu não conseguiria classificar o mais importante. Eu diria que na área de linguagens é bom ter experiência com pelo menos uns 3 paradigmas diferentes. Uma pessoa que só sabe programar em Java nunca vai ser selecionada, nunca não, mas dificilmente vai ser selecionada para uma vaga que exige programação funcional, por exemplo. Agora, se você tem um pouco de experiência em algumas áreas diferentes, alguns tipos de linguagem diferentes, isso já abre o seu leque de conhecimentos para novas linguagens. A gente, por exemplo, contratou uma pessoa para trabalhar em Rust que nunca teve experiência em Rust. Mas ela teve experiência em outras linguagens que são muito parecidas com Rust. Então, ela vai aprender rápido. Agora, tecnologias e algoritmos, eu diria que é essencial. Saber, pelo menos, o conhecimento básico de desenvolvimento de software e de algoritmos é essencial. Excelente. Obrigado, Diego. Boa noite, Diego. Tudo certo? Eu Joia. sou Caio Massotti, eu sou aluno de Ciência da Computação também da Praça da Liberdade. Eu queria fazer uma pergunta mais relacionada a essas entrevistas que você falou.
Eu queria saber mais como que elas funcionam. Por exemplo, você falou que vai, dependendo dessas empresas do Big Five, você precisa implementar algoritmos, por exemplo, em Java, que são bem, assim, igual você falou, fazer lista encadeada, fazer árvore, algoritmo de ordenação, alguma coisa assim. Eu queria saber como é que funciona, como é que funciona esse tipo de coisa? Tipo, você tem um tempo certo para poder fazer? Como é que funciona? Eu vou dar como exemplo a entrevista da Amazon, que é uma entrevista que todo mundo já... O processo deles é aberto, então não estou falando nada que é confidencial. A primeira etapa da entrevista da Amazon, geralmente, vai ser via videoconferência. Eles vão te fazer uma pergunta, eles vão te dar um problema, bem parecido com um problema de algoritmo 1, para você resolver programando em pseudo-language, pode ser qualquer linguagem que você queira. Então, eu vou te passar, tem um supermercado que precisa organizar melhor os produtos nas prateleiras, tá aqui os produtos, desenvolve um algoritmo para determinar o lugar de cada produto. Desse tipo de pergunta. Passando e essa primeira etapa é só para... É um sanity test, é só para garantir que a pessoa sabe programar, que ela sabe resolver um problema. Depois disso, você vai para a entrevista, que é a famosa entrevista do quadro branco. E essa é pessoalmente, são 5 horas de entrevista, é você, um canetão e o quadro branco. E um entrevistador por vez. Então, são 5 entrevistas em uma, praticamente. E esse entrevistador vai te fazer uma pergunta, geralmente um problema bem mais cabeludo, e vai te pedir para resolver. No quadro branco, com canetão. E você pode usar, geralmente, a linguagem que você quiser. Tá? Então, nessa entrevista vão ter perguntas bem complexas, do tipo, que vão te exigir realmente usar uma árvore AB, vão te exigir saber algoritmo de ordenação e coisas do tipo. E vão ter perguntas na área de arquitetura também. Vão te pedir para desenhar um sistema pensando em cache, pensando em como você vai estruturar os bancos de dados e coisas do tipo. Tá? E passando nesse último processo, tem mais uma entrevista que é a de soft skill, que é para ver como você trabalha com outras pessoas. Entendo. É mais assim, esse negócio do canetão é basicamente você... É como se fosse se programando mesmo na Tora, ou é mais questão de visual, tipo... Igual, por Programando exemplo... na Tora, no quadro. Na Tora mesmo, né? E é bem... Eu diria Isso. que exige treinamento. É muito difícil alguém passar numa entrevista dessa se ela não tiver treinado para fazer uma entrevista dessa, porque o Logicamente. nível de pressão e de exigência é alto. É igual a qualquer outro lugar. Se você não estiver preparado para fazer uma prova, por exemplo, você não vai conseguir ir bem. É o mesmo funcionamento, entendi. Então, beleza. Obrigado, viu? Nada. Uma pergunta, Caio. Não uma crítica, mas um comentário sobre esse tipo de entrevista é que você pode se preparar, você pode ir bem, mas você pode, no final das contas, ser um péssimo profissional. Porque no seu dia a dia não é o que você vai fazer. Então, essa entrevista geralmente não é a única entrevista. Eles também vão avaliar como você é no dia a dia. Ah, entendo. Basicamente é igual, não só ver como você é de personalidade também, né? Não basta você ser a pessoa, pode ser o cara mais cabuloso em programação, em fazer algoritmos, se você não for uma pessoa boa de trabalhar, você não vai pegar essa vaga, no caso, né? Exato. Então, entendi. Beleza, brigadão, viu? Nada. Diego, eu tenho uma pergunta. Tá dando para ouvir bem? Sim, pode falar. A minha pergunta é o seguinte: eu sou aluno do curso de Ciência da Computação e, como você já teve uma experiência nacional e internacional, também como aluno também do curso da área de tecnologia, eu queria saber se você chegou a notar diferenças exorbitantes na questão de que quando você foi para o Canadá, relacionado ao curso que você estudou aqui no Brasil, você viu que existe uma diferença comparado ao que eles exigem aí? Quando você chegou aí, você teve que aprender coisas assim, a ponto de fazer talvez uma outra graduação ou uma especialização mais forte, alguma coisa assim, ou bem semelhante? E uma outra pergunta seria a questão da mentalidade das empresas aí no Canadá comparado no Brasil, quanto a coisas novas no mundo da tecnologia, se aqui a gente está atrasado ou se está pareado. Muito boa pergunta. Quanto ao curso, eu diria que nosso curso no Brasil é muito bom, comparado com os cursos daqui. Tá?
E eu falo isso porque eu contrato estagiário todo ano. A gente tem uma faculdade parceira aqui. E a gente contrata estagiário todos os anos. E olhando para a galera que está estudando aqui, para a galera que eu conheço no Brasil que está estudando, o nível mesmo, tá? Um grande diferencial do curso de computação comparado com outros cursos, não só de ciência da computação, mas ciência da computação, engenharia da computação, os cursos de tecnologia em geral. A nossa tecnologia ela avança tão rápido que é impossível um curso de faculdade te ensinar tudo que você precisa para sua vida profissional. O que um curso de computação, que um curso de tecnologia tem que te ensinar é como ler o ambiente que você está vivendo e saber o que estudar e saber aprender por conta própria. Tá? Eu falo que não teve uma semana em que eu não tive que aprender uma coisa nova, que eu não tive que pegar uma ferramenta nova, ler um artigo diferente. Eu leio artigos até hoje, coisa que eu aprendi a fazer na faculdade, entendeu? E isso é igual aqui no Brasil. As faculdades de computação e de tecnologia te ensinam a aprender por conta própria. E sua segunda pergunta sobre o mercado, sobre as empresas, né? Eu diria que uma coisa que eu senti falta no começo aqui é que o clima das empresas do Brasil é muito mais descontraído. As pessoas brincam muito mais, almoçam juntas, fazem farras ou no meio do dia de trabalho, desconcentram o tempo todo. Aqui, entrou no trabalho, sentou na mesa para trabalhar, é trabalhar. É muito difícil algo te desfocar do trabalho ou algo te tirar do seu flow de desenvolvimento. Tá? Então, é um pós e um contra. No Brasil, era mais descontraído, mais divertido, mas aqui eu sinto que eu sou muito mais produtivo. Excelente. Mas acho que isso é bem do brasileiro também, né? O brasileiro é mais descontraído, né? Não tem como. Tem uma aqui no chat do Danilo, da computação de postos. Especialista em engenharia de software, técnicas de produção e gestão de produção de software. Dominar isso pode ser bem visto? Em questão de gestão, eu diria que sim. Aqui tem uma demanda muito boa de gerentes de software. Tanto que é difícil encontrar algum gerente de software que tem experiência também na área de programação, de desenvolvimento de software. Tá? A maioria deles vieram de outras áreas de gestão e migraram para a computação. Exatamente porque geralmente as pessoas de desenvolvimento não querem virar gerentes, eles querem continuar desenvolvendo. Tá? Então é bem visto e tem muita vaga para gerentes de software com experiência em software. Tá? Bom, obrigado, Danilo, pela pergunta. Mais dúvidas, pessoal? Diogo, como a gente está batendo aí às 7 horas, né, e alguns aí têm aula agora, se mais alguém quiser fazer uma última pergunta, fique à vontade. Então, em nome do nosso Instituto de Ciências Exatas e Informática, gostaria de agradecer imensamente, tá? Parabenizar, né? Em especial, aí, enquanto ex-aluno do curso de Ciência da Computação, te agradecer por estar propagando bem aí o nome do nosso curso, né? No mercado, em outros países. É uma honra grande tê-lo aí como ex-aluno também do nosso curso. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar falando com vocês e compartilhando um pouco, devolvendo um pouco do que eu recebi. E, de novo, eu estou disponível sempre. Quem tiver dúvida, quem quiser me perguntar qualquer coisa que não teve tempo para perguntar aqui, entra lá no meu Instagram, eu respondo gente lá o dia inteiro, então fiquem à vontade de perguntar sem medo, tá? E quem quiser participar do grupo, do Discord, para enriquecer ainda mais uma comunidade que a gente está tentando construir para que as pessoas de ciência de computação se ajudem de empresas diferentes, para que a gente consiga compartilhar esse conhecimento, entra lá, que vai adicionar muito. É isso, obrigado. Obrigado. Tem alguns agradecimentos aí do Caio, professora Joyce, do Gilson. Então, acho que todos bem empolgados aí com essas palavras, Diogo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Pessoal, um abraço grande e boa noite para todos. Tchau, tchau.